Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com a nossa primeira aula de cálculo 3. Hoje nós vamos introduzir o assunto falando das funções de várias variáveis. Nós vamos introduzir o conceito de função de duas ou mais variáveis, ideias como domínio, imagem, os gráficos. Tá legal? Então vamos nessa. Bom, as funções, para serem compreendidas, primeiro nós precisamos entender um ponto no espaço tridimensional. Tá? No plano bidimensional, ou seja, no R2, o ponto é um par ordenado, certo? As coordenadas x e y são tais que a primeira reside no eixo x, que é o eixo horizontal, e a segunda no eixo y, que é o eixo vertical. Tá? Mas, no espaço, nós precisamos de três coordenadas. Nós precisamos do comprimento, largura e altura. Então, o x e y passam a ser um plano horizontal no espaço, cortados pelo eixo z, que é um eixo perpendicular ao plano xy. E aí nós temos as coordenadas x, y, z. Os eixos x mede então a largura, y a profundidade e z a altura. O ponto de interseção tem coordenadas 0, 0, 0, a gente chama de origem do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, o ponto 3, menos 2 e 4 significa que eu vou marcar 3 unidades no sentido positivo do eixo x, 2 unidades na parte negativa do y e 4 no sentido positivo de z. Tá? Nós temos aí 2 pontos, então, no sistema de coordenadas. Tá bem? O ponto vermelho e o ponto azul estão aí no espaço tridimensional. Tá? Bom, por que a gente precisa estudar o espaço tridimensional? Porque nós vivemos no espaço tridimensional. Então nós precisamos representar uma realidade que a gente vive. Certo? Por exemplo, na topografia, o pessoal precisa, o topógrafo, ele precisa estudar a constituição do relevo e ele é medido exatamente pela sua altura, latitude e longitude. Tá? A altura depende de latitude e longitude. Tá bom? Então, quando eu pego um mapa topográfico, significa dizer que a altura depende da latitude e longitude. No mapa topográfico, se você anda para um lado ou para o outro, você atinge uma certa altura. Né? A temperatura também pode ser descrita como uma função de duas variáveis. Tá? Se você pega uma chapa plana, em cada lugar dessa chapa pode ter uma temperatura diferente. Então a temperatura depende de duas variáveis. Tá? Na área da economia, o lucro de uma empresa ele depende de várias variáveis. Certo? Depende do preço dos insumos que compra, depende da quantidade de empregados que a empresa tem, de trabalhadores, e pode depender de outros fatores mais. Certo? Bom, nós precisamos então, para poder entender corretamente uma função de duas ou mais variáveis, nós vamos pensar na função de duas variáveis inicialmente. Por que eu estou falando duas ou mais variáveis? Porque a função pode depender de três variáveis também. Por exemplo, eu falei da temperatura dependendo de duas variáveis, considerando uma chapa plana. Mas se considerarmos um ambiente tridimensional, a temperatura vai depender de três variáveis, porque cada ponto desse ambiente ele tem três coordenadas. Tá? Nós também podemos pensar na própria ideia que eu falei sobre a aplicação na economia. Eu disse que o lucro da empresa pode depender de várias variáveis. Eu falei de duas, mas pode ter mais. Certo? Pode ter, além do preço dos insumos e do valor que é pago para os trabalhadores, pode ter também o aluguel do lugar que a empresa está, ou os gastos com a manutenção do lugar, certo? E aí podemos pensar em diversas outras situações que vão influenciar no valor final do produto. Então, inicialmente, em muitas situações, nós vamos pensar toda a ideia do cálculo diferencial. Muitas vezes nós vamos pensar na função de duas variáveis, porque a função de duas variáveis ela pode ser representada no espaço tridimensional. Tá? E para a gente entender o gráfico, nós vamos ter que entender como funcionam as superfícies no espaço tridimensional. Tá? Porque nós vamos ver que se o gráfico de função de uma variável é uma curva,
O gráfico de função de duas variáveis é uma superfície. Então vamos entender as superfícies. Tá? Um tipo de superfície que a gente precisa entender bem são as superfícies cilíndricas. Tá? São retas paralelas que passam numa curva plana. O amontoado dessas retas vão produzir uma superfície. Então, por exemplo, se eu pegar uma circunferência no plano XY e pegar um conjunto de retas paralelas entre si, perpendiculares a essa circunferência, nós vamos ter um cilindro circular reto. Tá? E aí é que acaba que a equação da circunferência no plano, no espaço, se transforma em equação da superfície cilíndrica. O cilindro parabólico é um outro exemplo. Né? Quando a gente pega z igual a x2, pensa bem, y igual a x2 é a equação de uma parábola, mas uma parábola no plano xy. Z igual a x2 é uma parábola no plano xz. Tá? E aí, como faltou a variável y, significa que ao longo do eixo y eu vou tendo parábolas. Então, pela parábola que está no plano xz, eu considero um conjunto de retas paralelas entre si. Todas essas retas vão ser perpendiculares ao plano XZ, e aí elas vão formar direitinho, né, todas essas retas paralelas entre si, elas vão formar direitinho essa superfície cilíndrica. Então a superfície cilíndrica, ela corta o plano que possui a equação. Né? Se a equação está no plano XY, a superfície corta o plano XY. Se a equação está no plano XZ, a superfície corta o plano XZ. Tá? Agora nós vamos falar sobre as superfícies quádricas. As superfícies quádricas, elas são a versão tridimensional das cônicas. Né? Vamos lembrar das cônicas? Nós temos circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Tá? As quádricas, então, elas são superfícies que, projetadas nos planos coordenados, vão resultar em cônicas. Tá? Por exemplo, essa aqui. Veja como a equação dela parece com a da elipse. Né? Essa superfície chama elipsoide. Elipsoide tem esse formato que faz lembrar uma melancia, um melão, né? É uma esfera alongada para um lado ou para o outro. Vocês estão vendo que ela é mais comprida na direção do eixo Z, do jeito que está aí. Tá? Do jeito que está aí, ela está representada assim. Isso acontece quando o valor C, né, nós temos três valores aí, A, B, C. Esses valores indicam os pontos de interseção desse elipsoide nos eixos coordenados. Então, no eixo X, ele intercepta em A, no eixo Y em B e no eixo Z em C. Tá? Então, o valor que for maior dentre esses três vai indicar para qual sentido o elipsoide vai ficar mais alongado. Tá? Então, se o valor C, que é aquele que está ali na fração abaixo do Z, se o valor C for maior, significa que a elipsoide é mais alongada no eixo Z. Então, como consequência, se os três valores A, B, C são iguais, o que nós vamos ter é uma esfera. Agora nós temos aí o paraboloide elíptico. Observa que o paraboloide é Z igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Tá? Na forma de uma tigela ou de uma antena parabólica. Tá? Mas vai ser uma antena parabólica se A e B forem iguais. O que acontece é o seguinte, olha, vocês estão vendo aí o formato de curva que está sobre o paraboloide. Na verdade, o paraboloide não termina aí não, ele é infinito. Né, porque ele é formado por parábolas e as parábolas são infinitas. Mas pega essa parte aí, esse corte aí. Esse corte tem o formato de uma elipse, porque A e B sendo diferentes, nós vamos ter elipse. Mas A e B sendo iguais, nós vamos ter uma circunferência. Bem? Então, se a gente cortar o eixo, o plano XZ nesse paraboloide, se fizermos o corte, nós vamos ter uma parábola no plano XZ. Se fizermos um corte em YZ, nós temos uma parábola em YZ. Tá? Se A e B forem iguais, como eu disse, nós vamos ter uma circunferência. E o formato desse paraboloide é igualzinho de uma antena parabólica. Na verdade, toda antena parabólica é um paraboloide circular. Tá? Bom, agora então nós podemos falar sobre as funções de várias variáveis.
tá? Uma função de duas variáveis, que nós vamos considerar momentaneamente, ela associa um ponto do plano a um ponto do eixo Z, da forma como está representado na figura. Tá? Cada ponto de coordenadas x e y, a gente sobe ou desce, certo? Se ele tiver uma coordenada z positiva, ele vai subir. Se for negativa, vai descer. Mas a altura em que esse ponto atingir é a sua terceira coordenada, tá? E essa altura, então, vai depender da posição no ponto no plano, ou seja, z depende de duas coordenadas, x e y. Na medida que esse ponto percorre o plano, ou seja, que x e y variam, z vai ter o seu valor correspondente. O domínio é o conjunto de todos os pontos de coordenadas x e y. E a imagem é o conjunto de todos os valores correspondentes. Tá? Então, por exemplo, nessa função aí, como a gente sabe que o logaritmo só pode assumir dentro dele valores positivos, obrigatoriamente x menos y tem que ser positivo, ou seja, x maior que y. Então, se a gente representar no plano de x e y o que é o domínio dessa função, vai ser exatamente a parte rosa daí. Né? Porque y igual a x é a reta que passa pela origem. Quem está acima da reta é y maior que x. Quem está abaixo é y menor que x. Então, o domínio da função f de x igual a ln de x menos y é exatamente a parte superior do plano. Tá? Nesse caso aqui, do exemplo 2, o domínio vai ser x2 mais y2 maior ou igual a 4, porque é a condição necessária para que os valores dentro da raiz sejam maiores ou iguais a zero. Tá? X mais y maior que 4. Agora vamos pensar no gráfico da função. Olha essa aí. Tá? f de xy igual a raiz de 9 menos x2 menos y2. Se a gente chamar f de xy de z e levar tudo ao quadrado, nós vamos obter uma expressão que é o gráfico da esfera. Tá bom? Só que z, que é o f de xy, ele é o resultado de uma raiz, então ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Z igual a raiz de 9 menos x2 menos y2 tem que ser maior que zero. Então, se pensarmos as duas condições, esfera e z positivo, as duas condições juntas implicam no hemisfério norte, né, o hemisfério superior da esfera de raio 3. Então, cada ponto que está contido dentro da circunferência, né, porque o domínio dessa função é o interior da circunferência, tá? Se a gente pensar um ponto, a sua imagem vai ser medida até onde esse ponto atingir a casca da esfera, a superfície esférica. Tá? Aí nessa altura é a imagem do ponto. Bom, nós podemos ver rapidamente cada uma dessas superfícies em todos os seus ângulos. Tá? É muito interessante. Vamos pegar essa aqui, por exemplo, hiperboloide de uma folha. Quando eu clico no hiperboloide de uma folha, eu vou produzir uma figura, que é essa aqui. Tá? Eu posso mexer essa figura em diversos ângulos e perceber como que ela funciona no espaço tridimensional. Tá? Olha, estou mexendo ela aqui, ela vai em diversos ângulos, isso mostra como que é o hiperboloide de uma folha, essa superfície aqui. Tá? No GeoGebra, eu disponibilizo todas as superfícies que vocês viram para manipulação. Façam isso porque isso ajuda a compreender. Né? Por exemplo, esse hiperboloide leva esse nome porque tem dois ramos de pedra, vocês estão vendo ali, as linhas escuras, são ramos. E aqui nós temos a base dele, aqui, olha, é uma elipse. Então ele é um hiperboloide de uma folha com uma base elíptica. Tá? E agora eu pus ele para girar. Então é isso. Todas as superfícies que estão dispostas aqui no vídeo, que vocês viram os nomes, elas estão disponíveis no GeoGebra, lá na nossa página, para poder discutirmos sobre cada uma. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí, pessoal.